26, 23. Olá, mais uma Além dos Fatos. Seja muito bem-vindo, você que acompanha a programação da TV Novo Tempo. Hoje nós iremos falar sobre o luto. O que fazer quando a morte bate à nossa porta de forma inesperada, envolvendo nossos familiares, amigos próximos. Para falar sobre esse tema, nós iremos receber aqui em nossos estúdios, mais uma vez, o psiquiatra César Vasconcelos. Tem música com Marlos Molino e, claro, a mensagem especial do pastor Gilson Brito. Vem com a gente que o nosso programa está no ar. Hoje nós iremos falar sobre um assunto que sempre gera desconforto. Falar sobre a morte não é nada agradável, mas é um assunto que nós temos que enfrentar. E como superar um luto? Nós iremos falar sobre esse assunto hoje. Daqui a pouquinho iremos conversar com o Dr. César Vasconcelos, que é psiquiatra, e irá nos orientar como superar essa fase tão difícil quando perdemos um ente querido da nossa família. Você pode participar em nosso Facebook sobre o tema de hoje, facebook.com/Além dos Fatos. Lembrando que também temos o nosso Instagram, @AlemDosFatosNT. Você pode curtir as nossas fotos, tem muitas coisas dos nossos bastidores, você só acompanha no nosso Instagram, então seja nosso seguidor. Usa a nossa hashtag também, que é Jogo da Velha Além dos Fatos. Você pode fazer uma selfie, nos marcar e de repente você vai aparecer aqui em nosso programa. Se você perdeu alguns dos nossos programas, você pode acessar o nosso blog novotempo.com/Além dos Fatos. Eu sei que você é um telespectador extremamente assíduo, mas se por acaso você perdeu, você pode assistir e, claro, compartilhar aí no seu Facebook o link e propagar a mensagem do Evangelho através do Além dos Fatos e da TV Novo Tempo também. Lembrando, temos o canal também no YouTube que você pode se inscrever e a cada publicação você será notificado, receberá uma notificação te lembrando que temos coisas novas, temos conteúdo novo para você acompanhar, tá ok? Você pode participar agora no nosso Facebook também, que está aparecendo na sua tela mais uma vez, e nós iremos mandar abraços. Inclusive, chegou o momento de mandar abraços. Eu sei que é o momento que você que está do outro lado da tela espera, né? O primeiro abraço vai para Minas Gerais, 7 Lagoas. Fábio Anderson, um abraço para você que está nos acompanhando. Para Dionete Silva, de Alenquer, que fica no Pará, no estado do Pará. Olha, eu tenho conhecido várias cidades aqui, viu? Enquanto estou aqui no Além dos Fatos. Você que sempre entra em contato com a gente através do Facebook. Alenquer, no Pará. Olha só, mais uma cidade para conhecer. O Roberto Carlos Vicente, também de Curitiba, Paraná. Um abraço, Roberto, para você. E para a Roseli de Andrade, de Itapajé, no Ceará. Na última semana, um trágico acidente, um afogamento de um ator conhecido nacionalmente chocou o país. E como lidar com a morte inesperada? Veja, acompanhe agora a nossa reportagem. O que fazer quando a morte bate à porta de maneira repentina? Lidar com a perda de um familiar ou de alguém próximo sempre é doloroso, principalmente quando a morte é drástica. Na última semana, o ator global Domingos Montanhês sofreu um afogamento após gravações de um trabalho que realizava no Nordeste. A morte do ator chocou o país e trouxe muitas reflexões sobre a condição da fragilidade humana na mídia. No intervalo de uma das suas gravações, Domingos entrou no Rio São Francisco para tomar banho com uma colega de trabalho, a atriz Camila Pitanga. Após o primeiro mergulho, uma correnteza o fez submergir pela primeira vez. Na segunda, não retornou mais à superfície do rio. O corpo do ator foi encontrado no final da tarde do mesmo dia da tragédia. Domingos deixou a esposa Luciana e 3 filhos. Vários colegas de trabalho declarou luto pela perda. É uma triste notícia e o sentimento aqui da TV Novo Tempo, da Rede Novo Tempo de Comunicação, à família do ator Domingos. E para falar sobre esse tema, como superar o luto, como agir quando a morte chega de maneira inesperada, né? Levando pessoas próximas, amigos, familiares. E para conversar sobre esse assunto, eu recebo aqui mais uma vez o Dr. César Vasconcelos, que já é o nosso parceiro, psiquiatra. Doutor, boa noite, tudo bem?
Boa noite, Luciana, tudo bem? Mais uma vez, obrigado pelo convite para vir aqui cooperar com vocês. Ah, mas viram outros. O senhor já é de casa, doutor César. Obrigado. Agora, doutor César, por que nós temos tanta dificuldade para lidar com a morte, né? Tem gente, inclusive, que não gosta nem de falar sobre o assunto, né? Por que nós temos essa resistência com a morte? É uma coisa bastante entranhada na cultura da sociedade, especialmente sociedade de países ocidentais. E, bom, a gente tenta fugir dessa realidade que é inevitável, vamos morrer, ou estamos morrendo. Então, a defesa que a mente usa é para fugir da dor, para fugir dessa situação tão trágica que é a morte de um ser humano, né? Você sabe que, anos atrás, uma famosa revista de automobilismo colocou uma matéria na revista escrito assim: carros que você precisa dirigir antes de morrer. Aí eu fiquei pensando, bom... Os homens adoraram essa notícia. E foi interessante porque não foi uma negação da morte, né? E é realmente interessante como que o porquê disso é exatamente isso. A pessoa foge de pensar numa realidade que não tem uma saída humana, né, que é a morte, e que é inevitável. Então, pensar nisso é uma coisa que é tão dolorosa que as pessoas preferem não ficar pensando, mas é uma loucura não pensar, né? Tanto que tem um texto lá na Bíblia que fala, Salomão, que foi o sábio Salomão, fala que é melhor visitar a casa do luto do que visitar a casa que tem uma festa, porque você na casa do luto, você vai se defrontar com essa realidade, né? Querendo ou não, promove a reflexão, né? A reflexão e o cuidado na vida e o que você pode fazer para evitar uma morte precoce, tipo assim, né? Então, mas tem pessoas que fogem tanto disso, fogem de pensar nesse assunto, que até quando tem um parente com uma doença grave, tipo um câncer, por exemplo, as pessoas elas manifestam a negação até pela linguagem, tipo assim, aquele negócio que está acontecendo com aquela pessoa, e aquela pessoa está com um problema lá, mas não diz a palavra câncer, né? Ou então não fala da morte mesmo, olha, se acontecer aquilo comigo, você já sabe onde encontrar meu seguro de saúde e tal, né? Aquilo que? A morte, né? Então, nós temos que falar da morte também, porque é uma forma da gente colocar o pé no chão e talvez a gente se tornar um pouco mais humildes, né? Menos prepotentes ou arrogantes, né? Achando que vai viver 5, 10 vidas, né? Então, parar com a negação é uma forma da gente enfrentar a realidade e até nos preparar melhor para a morte mesmo. Nós estamos falando sobre esse assunto que é delicado. Vamos para um rápido intervalo, doutor César? Daqui a pouquinho nós voltamos. Não sai daí que o programa de hoje está imperdível. Até já. Estamos de volta com o Além dos Fatos. Hoje nós estamos falando sobre um assunto que geralmente temos resistência. Estamos falando sobre a morte, sobre o luto, como superar a saudade de uma pessoa que você estava acostumado a conviver, seja alguém da família ou um amigo. E para conversar sobre esse assunto, ele está conosco aqui desde o primeiro bloco, o doutor César Vasconcelos. Doutor, agora para quem está em casa, né, a gente precisa ter uma definição do que é o luto, né, para entendermos, para saber como superar também. Explica para quem está em casa, o que é o luto? Luto psicológico, Luciana, é um processo de comportamento que a pessoa vive, um processo psicológico que envolve uma tristeza, envolve uma certa, às vezes tem um pouco de insônia, às vezes tem uma irritabilidade, às vezes tem uma perda da capacidade de funcionar no trabalho durante algum tempo, não muito grave, mas é o processo emocional que a pessoa vive diante de uma perda, que não necessariamente tem a ver com a morte. Pode ser por outras razões, por exemplo, uma separação, né, conjugal, uma infidelidade conjugal que a pessoa descobre, a morte de um filho ou o afastamento de um filho para estudar, e esse filho era muito querido ou filha, então isso gera do ninho vazio, né? Ninho vazio, né? A perda de um emprego importante, tudo isso leva a pessoa a viver o luto, que é um conjunto de emoções, de comportamentos que a pessoa passa durante um tempo e depois sai disso aí normalmente, né? Agora, doutor César, geralmente quem passa pelo luto, né, as pessoas que estão ao redor, às vezes
querem que você supere logo a situação, que você saia, que você... Mas o luto, ele é necessário, ele é saudável, ele precisa existir? Sim, o luto é extremamente saudável. Seria uma coisa muito estranha se a pessoa, diante de uma perda importante na vida, seja a morte ou daquelas que eu citei ou outras, não tivesse realmente o luto. Os cientistas falam que o luto psicológico ele vai de 3 meses a mais ou menos 1 ano. Então, dentro desse período, a pessoa pode ficar mais entristecida, um pouquinho mais, como se diz na gíria, jururu, né? Fica, às vezes, vê um pouquinho de choro e tal, e depois ela vai saindo, ela consegue funcionar. Mas ela tem que passar por isso. Se a pessoa teve uma perda emocionalmente importante na vida e não vive o luto, alguma coisa que está errada. Ela está bloqueando essa emoção, ela está negando, ela está reprimindo, né? Tem até uma psiquiatra americana que morreu alguns anos atrás, ela estudou muito sobre a morte e o morrer, Elizabeth Kubler-Ross, e ela verificou 5 estágios, né, que a pessoa vive desde a negação até chegar na aceitação de um processo de perda ou de uma doença terminal, que é a negação em si. Depois vem a barganha, a negociação, depois vem a raiva, depois vem a depressão e depois vem finalmente a aceitação. Então, é necessário passar pelo luto, porque o luto vai levar a pessoa a resolver aquela dor, se espera, né, para ela seguir a vida adiante. Agora, a pessoa que nega o luto, né, essa negação de não vivenciar essa tristeza, ela pode passar por essa fase e... de repente, mais para frente, entrar no estado depressivo por não ter vivenciado no período certo? Boa pergunta, pode acontecer, porque se a pessoa permanece com alguns sintomas de tristeza que são normais do luto, os sintomas de tristeza do luto, Luciana, não precisa de medicação, não precisa de psicoterapia, vai se resolvendo naturalmente, entendeu? Mas quando passa algum tempo, já passou 1 ano e a pessoa não reage, não melhora, não sai daquela situação de sofrimento emocional, possivelmente ela está entrando no quadro depressivo. Aí ela vai precisar de uma ajuda profissional, porque já não é mais um luto normal, já entrou no luto agravado que está entrando no quadro depressivo. Certo. O senhor trouxe uma imagem aqui? Eu trouxe uma imagem, essa imagem, se puder colocar na tela, ela mostra assim, a diferença entre uma tristeza de um luto normal e uma depressão. Veja bem, na tristeza, a pessoa tem sentimentos normais diante de perda, é um sentimento normal essa tristeza. Né? Já na depressão, tem a ver com transtorno do humor. Tem uma instabilidade. Já né? tem uma coisa mais crônica, mais constante, não passa com o tempo, né? A tristeza é passageira, já na depressão ela é duradoura, na tristeza de luto normal existe um certo prejuízo funcional limitado, a pessoa consegue trabalhar, consegue estudar. Mas talvez não, né? rende tanto como ela renderia em outra situação. Mas ela não para, mas não né? para Ela não interrompe com aquilo ali. Certo. Já na depressão, a pessoa ela tem um prejuízo importante funcional, ela já não consegue ter, e se chegar num nível de depressão grave, ela não consegue mais trabalhar. Na tristeza, então, ela reage a estímulos positivos, a pessoa fala assim, olha, tem fé em Deus, olha, vamos lá, vai lá em casa para você ficar um pouquinho comigo, desabafar, tá bem, vou sim, que legal, puxa, que bom que você me dá essa força. Já na pessoa deprimida, com depressão, doença, ela não reage a estímulos positivos. Você chama, vamos dar uma caminhada, não quero, você tem fé em Deus, Deus me abandonou, né? Na tristeza também tem um fator causal, houve uma perda ali, que se pode botar o dedo e apontar. Já na depressão, não necessariamente tem um fator causal. Na tristeza também tem uma lentidão, não tem a lentidão psicomotora, a pessoa consegue funcionar bem com o seu físico, com suas atividades, né? E já a depressão, a pessoa fica bem mais lenta, sem energia, sem o pique. E, finalmente, na tristeza pelo luto normal, a pessoa melhora com o tempo, não precisa de terapia, não precisa de remédio, e já na depressão, ela piora com o tempo se não entrar num tratamento. Agora, doutor César, vamos para a prática, né? Alguém que está em casa, perdeu um ente querido, como administrar essa situação de perda emocionalmente? Quais são qual é a atitude que essa pessoa precisa tomar para superar
o luto, a perda. Bom, primeiro ela vai ter que fazer, ela vai precisar expressar esse sentimento, né? O sentimento que é necessário ser expresso. Se não é expresso, ele faz os órgãos adoecerem, né? Então ela vai encontrar uma pessoa para poder desabafar. O familiar deve dar um colo, né? Dar um ombro para essa pessoa chorar. Tem que chorar sim, tem que lamentar sim, né? E ela vai sentir aquela dor sim, não tem que correr logo para a farmácia para tomar um remédio. Não, sente a dor não vai matar, é a dor normal de uma perda. É importante estar em meio a pessoas, né? É importante ter um pouquinho de paciência para poder lidar com o tempo necessário para viver o luto, porque não dá para acelerar esse tipo de coisa. Não dá para, em uma semana eu quero estar ótimo de novo e feliz da vida. Não dá. Em inglês chama-se time, né? Tem um tempo necessário para essa ferida emocional ser curada. Então, expressar, encontrar apoio na família, em amigos, manter a fé em Deus, manter perspectiva de que o futuro pode ser melhor. Doutor César, muito obrigada pela participação mais uma vez aqui no Além dos Fatos. Uma boa noite para o senhor, viu? Boa noite, obrigado. E ele já está aqui, pastor Gilson Brito, tudo bem? Quase te chamei de doutor Gilson Brito, ó. Não, doutor César Vasconcelos. Doutor César Vasconcelos. Tudo bem, pastor? Boa noite. Graças a Deus, tudo na paz. Estava no Anjos da Esperança há pouco. Estava. Quem está acompanhando a programação da Novo Tempo aí há mais tempo, né? Me viu lá no Anjos com o pastor Laerte Lanza. Isso. Sempre um prazer ir lá, né, Lu? Com certeza. Estava aqui no estúdio ao lado, veio correndo aqui para o nosso ao vivo. Pastor, que assunto delicado, né? Um assunto que as pessoas têm resistência. Uhum. Eu sinceramente, não gosto muito de falar sobre a morte, não, viu, pastor? Normal, não é só você, não. Mas a gente precisa falar, né? Precisa, porque essa é uma realidade que a gente tem que enfrentar, não é? Uhum. E para morrer basta estar vivo, né? Exatamente. Vixe, misericórdia. Ou seja, brincadeira, gente. Mas é assim mesmo, a gente tem que falar sobre o assunto, mas como é bom quando a gente é cristão, não é? Uhum. Conhece a Santa Bíblia, porque falamos sobre a morte, mas em realidade pensando na vida e numa vida infinitamente melhor do que essa, na vida eterna. Isso, o Senhor é maravilhoso. É verdade. Abraços. Abraços. O pastor Gilson esteve em Parauapebas, falei certo? Parauapebas. Parauapebas, ó. Não precisa ressaltar o U, não, mas tem esse U aí. Parauapebas. Pronto, um abraço para o pessoal de Parauapebas. Eu não pude estar, né, na caravana, mas um abraço para vocês. Eu soube que foi uma linda programação, Você perdeu, Lu, porque foi muito boa, muito boa. Que pessoal maravilhoso, pessoal carinhoso, né? Super acolhedor. Aliás, eu já morei no Pará e eu sei que é assim, né? O paraense é muito acolhedor, dá comida para você até lhe encher, né? Então, eu só vi o pessoal chegando aqui com isopor de açaí, viu? Açaí cupuaçu. Ô, Glória! Caixa cheia. Muito bom. Minha mulher está se acabando lá em casa, né? Porque ela é de Manaus, né? Então, açaí verdadeiro. Porque esse açaí aqui do Sudeste é uma aguinha com açúcar, né? É um sorvetinho. Eu vou experimentar esse açaí verdadeiro aí ainda, viu? Esse é o verdadeiro, só do norte do Brasil. Mas vamos para os abraços rapidinho, Vamos então, né? A lista tá grande Tem hoje. Uma lista grande aqui, eu vou falar bem rápido, não se ofenda, tá? Todo mundo aqui de Parauapebas. Abraços para o Juarez, para Edmilson, o poeta, para o Edivaldo e o Dinho, motoristas eficientes, para a irmã Bernadette, que não perde o programa, para o Jackson. Xará da sua mãe? Minha mãe. Tá certo. E aqui para o Jackson e Silmeia, que moram no bairro Liberdade 2, para o Salim, sua filha Milene e toda essa querida família, também para o Silvio Flecha e sua família, para o Fábio, Quitéria, Dilcilene, Alana e Josivaldo. E agora mais 2 abraços, um para Manaus, a irmã Glória, que é mãe do pastor Valdenísio, e também para Timbiras, no Maranhão. Oséias, sua esposa Rosângela e as filhas Laís e Laura. Abraços dados, Muitos então. Abraços. Pastor Gilson, tem presente também, né? Tem, sempre tem. Verdades para o Tempo do Fim. Esta revista maravilhosa a gente envia para sua casa se você nos solicitar. É um presente da Novo Tempo para você. Através da revista você estuda a Bíblia e na Palavra de Deus você encontra a grande esperança da vida, a certeza de que em Cristo a morte não é o fim da existência. Porque, segundo a Palavra de Deus, os que morrem confiantes em Cristo, um dia ressuscitarão para a vida eterna. Você precisa conhecer essa mensagem, precisa conhecer essa verdade bíblica. Por isso, peça a revista e a gente manda para você. É só acessar o nosso blog novotempo.com/além dos fatos. Se você não tem acesso à internet, é só ligar para cá, operadora 12 21 27 31 21, e o nosso estudo vai chegar em sua casa. E agora temos música.
Vamos lá? Marlos Molino, para você que está em casa. Quero falar de um lugar, eu não sei onde está, mas é pra lá que eu vou, é onde moram serafins, anjos perfeitos, querubins, é onde está o meu Senhor. Lá não existe choro nem dor, traição, ódio ou rancor, nem doença pra te entristecer, nem a morte pra te abater. É lá onde o amor reina eternamente, é lá onde a vida dura pra sempre. É lá onde eu quero morar com Jacó, com Abraão, Isaac, Moisés e Jó. É lá onde as ruas são todas de ouro, é lá onde estão os maiores tesouros, é lá onde reina para sempre uma luz que emana da glória do Santo Jesus. É lá onde eu vou ver a face de Deus, é lá na Nova Jerusalém. Esse é o lugar lá doce lá, é lá na Nova Jerusalém. Esse é o lugar lá doce lá, é lá na Nova Jerusalém. É lá onde a vida dura pra sempre, é lá onde eu quero morar com Jacó, com Abraão, Isaac, Moisés e Jó. É lá onde as ruas são todas de ouro, é lá onde estão os maiores tesouros, é lá onde reina pra sempre uma luz que emana da glória do Santo Jesus. É lá onde eu vou ver a face de Deus, é lá na Nova Jerusalém. Esse é o lugar lá doce lá, é lá na Nova Jerusalém. Esse é o lugar lá doce lá, é lá na Nova Jerusalém. Esse é o lugar lá doce lá, é lá na Nova Jerusalém. Obrigada, Marlos. Daqui a pouquinho ele volta para cantar no terceiro bloco. Pastor Gilson, esse final de semana tem mais Caravana Novo Tempo, não é isso? Tem Caravana Novo Tempo agora em Santarém. Já está de malas prontas? Já, a malinha está pronta, porque a gente vai sair de casa cedo, né? Às 4h30 da manhã. Daqui a pouquinho. Então a malinha já está pronta, Mas vamos voltar ao interior do Pará. Agora em Santarém, você que é de Santarém e das cidades próximas, nós vamos ter a Caravana Novo Tempo aí neste final de semana, já começando nessa sexta-feira à noite, e aí sábado de manhã, sábado de tarde, sábado de noite, vai ser uma programação longa, na verdade é uma campal da igreja ali na região, e a Caravana Novo Tempo vai estar dentro dessa grande campal.
Vai ser uma festa linda, você que é telespectador da Novo Tempo, que mora aí na região. A gente convida você para estar presente. É sempre um prazer para nós que trabalhamos aqui ter a oportunidade de lhe encontrar, de lhe cumprimentar, de lhe abraçar. Estaremos juntos. É muito legal encontrar o pessoal que geralmente nos assiste, né? A gente fica aqui, não tem tanto contato, é uma oportunidade ótima. Agora, pastor, hoje nós iremos falar sobre morte, é isso? Não, o assunto hoje é sobre vida. Fica tranquilo aí você, porque ainda que esse assunto de morte aí seja real, seja necessário, mas como eu disse agora há pouco, a grande mensagem é de que tem vida para aqueles que creem no Senhor. Há uma vida para o novo homem que Deus cria. É isso que eu quero lhe falar já já. E vida em abundância, hein? Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho o pastor Gilson retorna com a mensagem especial da noite. Não sai daí. Até já. Glórias e louvores àquele que era, que é e para sempre será nosso bendito Deus. Depois desse intervalo aí com algumas propagandas políticas muito interessantes, muito empolgantes, não tanto, né? Mas graças a Deus nós estamos de volta com o seu programa Além dos Fatos e como sempre a gente agradece pelo carinho da sua audiência. Quero fazer um convite para você que é telespectador da Novo Tempo e que talvez ainda não tenha ido a uma igreja adventista do sétimo dia, porque a TV Novo Tempo, a rede Novo Tempo de comunicação, que inclui TV, rádio, internet, gravadora, esse complexo de comunicação faz parte da Igreja Adventista do sétimo dia, é a nossa igreja. E eu quero convidar você que talvez não conheça ainda a Igreja Adventista para ir a uma das nossas igrejas. Nós temos reuniões regulares nos sábados, a partir das 9 da manhã, domingos e quartas-feiras, a partir das 7h30 da noite. E se você não sabe onde tem uma igreja adventista do sétimo dia, mais próxima de sua casa, é só você entrar no site encontreumaigreja.com.br, que está aí na sua tela. Entre nesse site, aí você encontra a igreja adventista mais próxima de sua casa e nos dê o prazer de nos fazer uma visita. Eu estou certo de que lá você será muito bem recebido. Será recebido com carinho, será recebido com bondade, para que você possa participar do culto conosco, para que juntos nós louvemos o nome do Senhor, estudemos sua palavra, procuremos saber quais são os planos, os sonhos de Deus para a nossa vida. E creia, quando a gente descobre quem é Deus, quais são os planos de Deus, então nós passamos a ter entendimento do próprio propósito, da própria razão, do sentido da nossa vida. E como é bom quando a gente se encontra com Deus. O encontro com Deus faz com que você se encontre consigo mesmo e com seu semelhante. Faça-nos uma visita. Lembre-se, Igreja Adventista do sétimo dia, a gente vai receber você com muito carinho. Vamos então orar, pedindo a orientação do Senhor para a reflexão bíblica. Pai querido, como sempre fazemos, clamamos pela orientação do Espírito Santo, para que entendamos, Senhor, a Tua santa palavra. Oramos em Jesus. Amém. Eu quero começar com um texto que agora há pouco foi inclusive citado pelo Dr. César Vasconcelos na entrevista, que está no livro de Eclesiastes, Palavras do sábio Salomão. Salomão, inclusive, autor do livro de Eclesiastes, ele foi o terceiro rei de Israel, na ordem cronológica. No entanto, ele foi o primeiro em sabedoria e prosperidade. Mas, lamentavelmente, em algum momento da vida, Salomão se desviou dos caminhos do Senhor. Então, ele passou a perseguir a popularidade, o poder, a riqueza, o prazer. E quando a gente lê esse livro escrito por Salomão, Eclesiastes, a gente percebe que, em realidade, o livro é um testemunho do próprio Salomão em relação à sua insensatez. E também, é claro, Salomão apresenta o seu arrependimento, porque apesar de ter se desviado dos caminhos do Senhor por um tempo, é claro, ele se voltou para Deus. O livro de Eclesiastes se transforma também numa grande advertência, onde a gente percebe claramente que Salomão está nos dizendo para que nós não façamos o que por algum tempo da sua vida ele fez.
Você sabe, a vida é assim, não é? A gente aprende com as pessoas, às vezes, seguindo o exemplo delas. E, às vezes, a gente aprende por contraste, ou seja, sabendo que nós não devemos fazer o que certas pessoas, em algum momento da vida, fizeram. De modo que esse livro de Eclesiastes é uma grande advertência. O texto que nós vamos ler, Eclesiastes, capítulo 7, verso 2. Está escrito assim: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. Parece estranho isso aqui, não é? Salomão diz, olha, é melhor ir à casa onde há luto, a casa onde há tristeza, onde há morte, do que ir à casa onde há banquete, onde há festa, onde há alegria. Ei, muito esquisito isso aí, não é? Parece que ele estava meio atrapalhado quando escreveu essas palavras. Mas veja, na sequência do verso, a gente entende por que ele diz que é melhor ir à casa onde há tristeza, onde há luto, do que ir à casa onde há festa, onde há banquete. Ele diz assim, pois naquela, ou seja, na casa do luto, da tristeza, se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. O que Salomão está dizendo aqui é que quando você vai numa casa onde há luto, onde há tristeza, então você, na linguagem assim popular, você cai na real. Né? Você percebe que o que aconteceu com aquele que está ali dentro do caixão, um dia vai acontecer com você também. Que a morte é inevitável. A morte tornou-se uma grande certeza da vida. Isso que acontece com os outros, um dia acontece também com você, acontece comigo. É isso que Salomão está dizendo, os vivos que tomem em consideração, ou seja, quando você vai à casa onde há luto, à casa onde há morte, você tem uma grande oportunidade de refletir sobre sua própria vida, de avaliar seus valores, por exemplo, reorganizar suas prioridades, entendendo que nós não somos imortais, nós não somos indestrutíveis. Assim como os outros morrem, assim como os outros tombam e caem, um dia nós também morreremos, um dia nós também cairemos. Eu quero, inclusive, agora buscar aqui um outro texto que foi escrito por Moisés. Moisés viveu séculos antes de Salomão e também foi um grande homem de Deus. Salmo 90, verso 12. Esse Salmo 90 é uma oração de Moisés. E na sua oração, no verso 12, ele diz assim, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Moisés está orando ao Senhor. E quando você lê o Salmo 90, você percebe que Moisés está exatamente pensando na brevidade da vida. Então, em determinado momento, ele diz isso na sua oração, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Alguém poderá pensar assim, ora, tadinho de Moisés, não sabia contar? Oh, sabia sim. Moisés era um homem muito culto. Então, por que ele pede a Deus, ensina-nos a contar os nossos dias? Em realidade, o que significa é que Moisés está dizendo assim, Senhor, me ajude a entender que de fato a vida é curta, passa muito rápido. A mesma ideia lá de Salomão me ajuda a entender que eu não sou infinito, que eu não sou imortal, pelo contrário, eu sou finito, eu sou mortal. Essa é a ideia de Moisés quando faz a sua oração. E agora ele diz assim, para que alcancemos coração sábio. Não basta saber que a vida é curta, porque tem gente que de repente começa a pensar muito nisso e fica atrapalhado, né? Fica apavorado, fica ansioso. Ah, eu vou morrer. Calma, que vai morrer, vai, mas não precisa se desesperar. Moisés diz assim, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Em vez de desesperar-se por saber que a vida é curta, o que deve acontecer é viver com sabedoria. Já que o tempo que nós temos é pequeno, então vamos vivê-lo da forma mais intensa possível. Vamos vivê-lo da forma mais sábia, mais correta possível, para que a gente aproveite bem essa curta existência. A ideia é de que esta vida aqui, ela é passageira, é algo temporário. Isso aqui é apenas uma viagem, mas acredite, há um destino final. E o destino final dessa curta viagem, para aqueles que confiam no Senhor,
para aqueles que são verdadeiramente filhos de Deus, o destino final é a casa do nosso Pai, é a casa do nosso Senhor. O bom pastor está conduzindo seus filhos, está conduzindo suas ovelhas, conduzindo sua igreja para a sua própria casa. De alguma forma o Senhor está trabalhando, mesmo que você não tenha consciência disso, mesmo que você não tenha compreensão disso, de alguma forma o Senhor está trabalhando para levar você à sua própria casa, para levar você ao convívio eterno com Ele. O Senhor tem a visão da eternidade, creia. Quando o Senhor olha para você e para mim, Ele não fica pensando assim, tomara que esse meu filho, que essa minha filha viva 70, viva 80, 90, viva 100 anos. Não, isso é o menos importante. Na verdade, o Senhor tem a visão da eternidade. Ele está conduzindo os seus filhos para a eternidade. Ele está conduzindo os seus filhos para a sua casa. É assim que nós que estudamos a palavra do Senhor, nós cremos. O que diz a Bíblia sobre a vida e sobre a morte? Vamos a um texto bíblico mais. E agora vamos ao Novo Testamento, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, vou ler os versos 21 e 22. Está escrito assim: visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Oh, que palavra maravilhosa! O apóstolo Paulo está dizendo que a morte, ela veio por um homem, referindo-se a Adão, mas a ressurreição dos mortos também veio por um homem, um super-homem, um grande homem. Na verdade, o homem-Deus, o Deus-homem, nosso Senhor Jesus Cristo. Por que a morte veio através de Adão? Porque Adão afastou-se de Deus. Adão foi desobediente. Adão pecou e o pecado gera morte. Por que a vida vem através de Cristo? Porque Jesus tornou-se verdadeiramente homem, habitou entre nós, foi tentado em todas as coisas, mas em momento nenhum ele foi desobediente, em momento nenhum nosso Senhor pecou. Não houve sequer um momento em que o inimigo, o diabo, pudesse apontar o dedo para Jesus e dizer: você não serve para salvar os homens, porque você é um pecador tanto quanto os homens, você é desobediente tanto quanto Adão. De forma alguma, o inimigo nunca pôde fazer esta acusação para Jesus. Lá em Hebreus capítulo 4, verso 15, está escrito que ele foi tentado em todas as coisas. Nosso Senhor foi tentado, assim como nós somos em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. É por isso que Jesus tem vida para você e para mim, porque ele ligou-se ao Pai e assim ele conquistou o direito de vida, e esse direito maravilhoso ele passa para você e para mim. Enquanto Adão pecou, Jesus venceu o pecado. De Adão nós herdamos a condenação por causa do pecado, mas de Cristo nós herdamos a salvação por causa da sua vitória sobre o mal. Outro texto maravilhoso, Romanos capítulo 6, verso 23, está escrito: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem anuncia o Evangelho não consegue falar muito tempo a respeito de morte, porque o Evangelho é um grande grito de vida. A palavra de Deus, a Santa Bíblia, é um anúncio de esperança. É assim, são boas novas de salvação, são boas notícias de vitória através do Senhor Jesus Cristo. É por isso que não tem sentido a gente que é cristão e que conhece a palavra do Senhor ficar muito tempo pensando em morte, falando de morte, porque quando você crê em Cristo, crê de todo o seu coração, então em Jesus você tem vida e você tem vida eterna. Cito mais um texto, primeira carta de João, capítulo 5, versos 11 e 12. Está escrito: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho não tem a vida. João diz: o testemunho é este, Deus nos deu a vida eterna. E essa vida eterna está onde? No seu Filho, está em Jesus Cristo. Quem tem o Filho de Deus tem a vida, mas a verdade é que quem não tem o Filho de Deus não tem a vida.
E vamos para mais um texto, Bíblia, bastante Bíblia. Agora cito João capítulo 11, versos 25 e 26. São palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, no contexto da ressurreição de Lázaro. Jesus disse assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que crê, e todo que vive, digo, e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Quem mais poderia dizer assim: eu sou a ressurreição e a vida? Quem crê em mim, disse Jesus, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E no final dessas palavras, Jesus diz assim: você crê nisso? E eu pergunto para você agora, você crê nisso? Sabe uma coisa na qual eu tenho pensado? Normalmente, às vezes, a gente ouve pessoas dizendo assim: não, eu acho que Jesus foi uma pessoa muito boa. Jesus foi um homem sensato, um sábio, um rabino. Jesus tinha, assim, um espírito evoluído, pensamentos muito profundos. Jesus era muito íntegro, muito puro. Ou outros dizem assim: Jesus foi um verdadeiro profeta, um homem admirável, um exemplo digno de ser seguido. Mas olha, não é apenas isso, não. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem vive e crê em mim jamais morrerá eternamente. E ele pergunta para você agora: você crê nisso? Você crê nessas suas palavras que são ditas? Sabe, ou Jesus é o que ele diz ser, ou Jesus então não é nada. Ou Jesus é a ressurreição e a vida, tem poder para nos ressuscitar e nos dar a vida eterna, ou então, na verdade, Jesus não é nada. Sabe, se você não crê no que Jesus está aqui dizendo, por mais que você diga ele é um mestre, ele é um profeta, ele é um rabino, ele é um espírito evoluído, uma pessoa super inteligente, muito profunda no seu raciocínio, sim, tudo isso é verdade, tudo isso tem seu valor, porém, você crê ou não crê que Jesus tem poder de ressuscitar, que Jesus tem poder de dar a vida eterna? Porque se ele não tem esse poder que diz ter, então Jesus é um enganador? Jesus é um trapaceiro? Jesus está iludindo as pessoas? Ou então Jesus é um louco? Uma pessoa desequilibrada? Afinal de contas, ele é ou não é o que ele diz ser? Você crê ou não crê? Creia, porque a palavra do Senhor é fiel e verdadeira. Nosso Senhor, ele é a ressurreição e a vida. E se você vive e crê nele, ainda que você morra, um dia você viverá e viverá eternamente. Eu volto a 1 Coríntios capítulo 15 e agora leio o verso 54. Aqui o apóstolo Paulo está falando a respeito da ressurreição, gloriosa ressurreição dos salvos. E ele diz assim: e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Oh, louvado seja o Senhor! Um dia esse nosso corpo corruptível se revestirá de incorruptibilidade. O nosso corpo mortal, está escrito, se revestirá de imortalidade. Creia, a morte ela não terá a palavra final. A palavra final é do Senhor. A palavra final é da vida. E eu leio mais um verso, que está aqui mesmo, agora verso 57, Paulo diz assim: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Você não precisa temer a morte. Naturalmente que nós não vamos desejá-la, até porque nós gostamos de viver. Viver é bom, não é? Deus nos criou para a vida. Por mais que passemos por problemas, nós temos prazer em viver. Mas um dia, creia, pela graça do Senhor, mesmo que a gente passe pela morte, mesmo que a gente desça à sepultura, o Senhor, pelo seu poder, nos tirará de lá, com um corpo perfeito, imortal, glorificado, e nós estaremos juntos para sempre com o nosso Senhor. Essa é sua promessa, essa é sua palavra. Você crê? Creia. Creia de todo o coração. Por intermédio do Senhor Jesus Cristo, o Senhor retoma o plano original.
Nós que fomos criados para a vida, para a eternidade, para a imortalidade, através de Cristo, esse plano original será retomado e um dia todos aqueles que vivem e creem no Senhor, com o Senhor, estarão para sempre. A gente vai ter o prazer de ouvir o Marlos cantar outra vez. Eu convido você para meditar nesse hino, nessa nossa maravilhosa esperança, e em seguida eu volto com você. É a mesma aragem que levanta as folhas, a mesma paisagem da minha janela, e os muros caiados, os motores ao longe e o marchar dos ponteiros. Seria tudo a mesma essência, não fosse o vão de uma ausência e o vácuo que ela fez. Seria tudo a mesma essência, não fosse o vão de uma ausência e o vácuo que ela fez. Existe, no entanto, um bálsamo divino que quebra o meu pranto e amortece a dor. Eis que apenas dorme para logo despertar, quando enfim Cristo chama para levar a tua cidade, para conceder a eternidade, todos juntos outra vez. Bem-aventurado todos que desde agora e até o fim dormem no Senhor. Suas obras vão com eles, sua coroa está guardada. Será o fim de toda dor, o fim de toda dor. Bem-aventurado todos que dormem no Senhor, os que morreram na esperança da volta de Jesus, receberão a boa herança, partilharão de sua luz. E nós, os que ficamos, confirmemos nossa fé, pois Cristo é garantia do reencontro certo é. Bem-aventurado todos que desde agora e até o fim dormem no Senhor. Suas obras vão com eles, sua coroa está guardada. Será o fim de toda dor, o fim de toda dor. Bem-aventurado todos que dormem no Senhor. Bem-aventurado todos que dormem no Senhor. Muito obrigado, Marlos, pela música. E que esperança maravilhosa, não é?
palavra de Deus diz isso: bem-aventurados os que dormem no Senhor. Porque são felizes aqueles que dormem no Senhor. Claro, dormem no sentido de que estão mortos. Estão mortos no Senhor todos aqueles que viveram com o Senhor. Eles estão apenas como que dormindo, como que descansando. Segundo a Bíblia, a morte é apenas uma interrupção temporária da vida. Aqueles que viveram com Cristo agora estão apenas descansando. E no momento glorioso, quando o Senhor se manifestar nas nuvens dos céus, estes preciosos de Deus serão chamados para a eternidade. Por isso é que são felizes aqueles que dormem no Senhor. Talvez você esteja aí meio tristezinho, porque perdeu alguma pessoa querida recentemente, ou mesmo que já faça tempo, mas a dor está aí no coração, não é? A saudade é grande. Creia, em nome do Senhor Jesus Cristo, creia. Se este teu querido, essa sua querida, essa pessoa que veio a falecer e que por isso lhe traz saudade, lhe traz tristeza, se essa pessoa andou com o Senhor, de alguma forma andou com o Senhor, mesmo que talvez tivesse um conhecimento limitado de Deus, mas dentro de sua compreensão, procurou ser fiel ao Senhor e andar nos caminhos do Senhor, creia. Esta pessoa querida está apenas descansando no Senhor. Um dia será ressuscitada para a vida eterna. E você, se você também andar com Deus, se você crer na palavra do Senhor, se você receber Jesus como seu Salvador pessoal, então você terá o privilégio de reencontrar esse seu querido, essa sua querida que descansa no Senhor. Oh, os sonhos de Deus para nós são muito melhores do que os melhores que a gente pode imaginar. As coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam estão muito além, muito acima do que a gente pode pensar. Que Deus lhe abençoe, que o Senhor lhe oriente, lhe conduza, que o Senhor possa orientar a sua vida nos seus caminhos, para que você permaneça firme na sua fé. Não deixe que nada, não deixe que ninguém, não deixe que o mundo, com sua incredulidade, com seu ceticismo, com seu materialismo, com seu desprezo à palavra de Deus, não deixe que o mundo roube do seu coração essa bendita esperança, essa convicção plena que o Senhor nos dá através de sua palavra, de que Ele voltará, de que os mortos em Cristo ressuscitarão com um corpo perfeito, imortal, glorificado, e um dia estaremos todos juntos, eternamente juntos, na presença do Senhor. Mantenha viva no seu coração essa convicção, esta esperança, esta certeza, porque conforme está escrito, aquele que há de vir, virá e não tardará. O Senhor tem o controle da história nas suas mãos e no momento certo Ele se manifestará em glória. Eu gosto muito de um pensamento de Martin Luther King, pacifista americano. Certa vez ele disse assim: sonho com o dia, quando o bem derrotado vencerá o mal triunfante. Creia, o mal não vai triunfar para sempre. O bem vencerá o mal. O Senhor reinará em glória e majestade, e com Ele reinarão todos aqueles que confiam na sua palavra, que andam nos seus caminhos. Que Deus lhe abençoe. Que o Senhor renove a sua esperança, a sua fé, as suas convicções espirituais. Vamos orar. Pai querido, nosso louvor e gratidão, Senhor, porque o tema da morte, ainda que seja indesejável, não nos desespera, não nos apavora, porque nós sabemos que a morte é apenas um descanso das lutas da vida, e aqueles que te amam e andam com o Senhor um dia ressuscitarão para a eternidade. Louvado seja teu nome, Pai. Renova essa nossa convicção. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Fica com você, comigo, com nós todos, o que a Bíblia diz, que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Continue firme, convicto até o retorno de Jesus. Esse foi o nosso programa de hoje. Até o próximo Além dos Fatos.